E eu tive que provar na justiça, Sim. contra gosto daquele que acha que está acima da lei, porque eu não vou generalizar, mas tem alguns magistrados que acham que estão acima da lei. Alguns se acham semideuses e alguns se acham o próprio Deus, né? Então, eu tive que mostrar para o meu pai que ele não estava acima da lei. É claro que o que ele pôde jogar sujo e baixo, jogou. Meu processo foi para os Estados Unidos. Ele arrolou uma testemunha nos Estados Unidos. É o único processo de investigação de paternidade no Brasil que o juiz deferiu uma testemunha nos Estados Unidos. É o único, foi o meu. Sim. Por quê? Porque do outro lado era um desembargador. Né? Meu pai eu fui o único também no Brasil fazer um ministro réu. Sim. Né? Então, a gente paga um preço caro. Ele é uma pessoa que não tem sentimento, uma pessoa que não tem caráter. Né? E tu falar isso do teu pai, eu falo abertamente, um homem sem caráter. E que eu batalhei para mostrar que um filho de uma empregada doméstica é mais decente do que aquele que bota uma toga e se acha semideus. Mas isso aí, assim, Tiago, a tua mãe era empregada na casa dele, é isso? A minha mãe era empregada dos pais dele. Dos pais dele. Isso. E ele era jovem nessa época? Ele tinha já 30 anos, né? Ele tinha 30 anos? 30 anos já, né? Não era tão jovem assim. Não. Eu sou jovem, devo ter isso, uns 30. Mas a gente é um jovem com responsabilidades. Exatamente. Não, mas assim, tá. A tua mãe foi empregada. E quantos anos a tua mãe tinha? A minha mãe era empregada doméstica do meu avô. Tá. Minha mãe tinha 17 anos. Tá. 16 para 17. E o meu pai, naquela época já era advogado, família tradicional. Sim. E quando a minha mãe disse que estava grávida, ela foi mandada embora. Porque para uma certa tipo de gente, que é o meu pai, pobre, negro, não tem direito. Então, como é que você fala para uma pessoa dessa, que virou desembargador e depois ministro, que pobre negro tem direito? Sim. E aí o meu processo durou 14 anos, foi para os Estados Unidos. Então, isso tudo me trouxe uma bagagem. Bagagem da rejeição, a bagagem de passar pelos preconceitos, a bagagem de entender que mesmo você sendo filho e aquele seu pai, que era para lhe dar amor, que era para lhe dar carinho, que era para lhe dar assistência, ele rejeita pelo simples fato de você ter nascido no morro, negro e filho de empregada doméstica. E esse processo começou contigo mesmo, Tiago? Comigo. Ou tua mãe A minha mãe, coitada da minha mãe. Minha mãe, ela me criou sozinha, sem nunca ter recebido pensão dele. Ele sempre sabendo que tinha um filho que morava no morro. E esse cidadão, que eu às vezes nem quero tocar no nome, né? Eu nem toco no nome, eu chamo ele de cidadão. Aquele cidadão nunca pagou pensão para minha mãe. Coitada da minha mãe, que me criou sozinha, minha avó, sem ter 1 litro de leite que esse cidadão pudesse dar. E o processo você ganhou? Eu ganhei o processo depois de 14 anos. E a sua mãe era viva ainda? Sabes que acho que depois de 1 ano, 2 anos, a minha mãe veio falecer. Logo depois E a minha mãe nunca gostava de tocar nesse assunto, porque eu que tive que encarar o meu pai, né? Eu que tive que entrar com a ação, porque a minha mãe não entrou. Minha mãe tinha medo dele. Então, eu enfrentei ele. E acho que ajudei já muitas pessoas, porque através da minha luta, já consegui mais de 100 exames de DNA. Inclusive, eu sou o autor da lei, quando eu fui vereador a primeira vez, a lei que quem não tem condições de custear o exame de DNA, o poder público tem que pagar, né? Então, eu fui o autor dessa lei, que é uma lei que mexe muito comigo, porque... Aliás, tem várias leis que mexem comigo, né, que eu fui o autor, mas essa ela é muito especial, porque eu, na época, também não tinha dinheiro para pagar o exame. Sim. Então, assim, e eu... eu, enquanto advogado que sou, né, e de vários processos de reconhecimento de paternidade que já participei,
Eu realmente trato isso com muita estranheza, né? Porque é simples e básico um processo de paternidade. Ou seja, tu quer nessa canequinha faz ali, o exame e acabou. Exatamente. A prova é objetiva. Exato. Vou lá, pum, acabou. E se o homem tem decência, se o homem é honesto, decente, ele assume. Infelizmente, meu pai foi desembargador, presidente do tribunal e hoje está ministro, mas não é um homem decente. E aí, quando a pessoa não é decente, quando a pessoa não tem caráter, você não espera muito dessa pessoa. Aí, esse podcast hypado, legal pra caramba. Só traz gente maneira. É isso aí, faz o que, Mariazinha? Deixe seu like, ative o sininho, deixe um comentário e se inscreva no canal e siga a gente em todas as nossas redes sociais. É isso aí pra gente faz toda a diferença. Toda a diferença. Vou implorar, se inscreve no canal. Por favor, ó, Dá até essa lá, moral. foca na próxima câmera, ó, se inscreva no canal, galera. É isso aí.